já te deparou com uma conversa dessas? Tu sabe que ontem eu fui no mercado e comprei feijão e arroz? Mas eu ontem que peguei um Uber e o motorista me contou a vida inteira dele. Ah, tá um absurdo de caro. Eu fui com R$100 e saí com 2 sacolinhas só. Não, e a filha dele que agora foi fazer um intercâmbio na Austrália. Ou pior, tu já esteve dentro de uma conversa dessas? Aconteceu qualquer coisa aí, menos troca de informação. Eu não sei, parece que as pessoas desaprenderam a conversar, desaprenderam a trocar informação. E eu não tô falando só de conversa, eu tô falando de transmitir e receber informação, né? Transmitir é falar, é se expressar, é escrever, participar de uma conversa onde você é o emissor. E receber é saber interpretar, é ler, é ser o ouvinte de uma conversa, né? Essas coisas parecem que hoje em dia estão perdidas. E esse tema é muito importante para ser ignorado. De que adianta você ter um mindset inovador, dinâmico, você ter altas ideias e não saber transmitir isso. De que serve ter a melhor ideia do mundo e não saber repassar ela. Assim como o quão triste é se alguém tiver a melhor ideia do mundo e for falar contigo e tu não souber entender, tu não souber receber essa informação. Essa troca de informação é o caminho com o qual a nossa individualidade chega até o próximo. É o caminho que nos faz evoluir, é o caminho que nos faz aprender sobre o que a gente sabe e aprender sobre o que a gente ainda não sabe que a gente não sabe. Pensando nisso, eu resolvi compilar aqui algumas técnicas e é um compilado de ideias. Se eu fosse falar cada uma dessas ideias no detalhe, esse vídeo aqui teria 10 horas. Então eu vou jogar aqui algumas informações, vou deixar as referências, mas eu queria que isso aqui fosse um ponto de partida para que você, primeiro, valorizasse esse assunto, segundo, tivesse pelo menos uma base de quais são alguns caminhos que eu recomendo para que você comece a evoluir nesse tema. E aí eu vou dividir ele em duas partes. Receber informação e transmitir informação. Sobre receber informação, e eu não vou falar aqui só dessas coisas que todo mundo fala, como estar presente, deixar a pessoa falar, criar empatia, criar uma conexão, um rapport, porque isso todo mundo fala e sei que com certeza tu já ouviu falar. O ponto de falha das conversas que eu mais observo é outra coisa. É a falta de capacidade de leitura da realidade. Ouvir de forma holística, completa. Conseguir entender quando uma cena está acontecendo, quando uma transmissão de informação está acontecendo, o que está acontecendo ao redor, no ambiente, nas pessoas, tentar olhar de fora para que você consiga entender aquela informação, não só pelo que está sendo transmitido, mas por todo o entorno. Relação entre causa e consequência. As pessoas se perdem e começam a falar sobre as consequências em vez de falar sobre a origem da questão, em vez de falar sobre o cerne, sobre o ponto central do que elas estão discutindo. E aí é muito fácil que uma pessoa fale sobre uma consequência e outra fale sobre outra e elas nunca vão chegar na causa dessa forma. E interpretação de argumentos. Esse aqui para mim é o principal. Tu realmente pegou o ponto da pessoa? Tu está mais preocupado em ganhar a discussão, em se mostrar em alguma informação que tu sabe? Evita parecer um maluco na tua discussão pela tua incapacidade de interpretação. Porque senão tu vai acabar respondendo e vai sair falando uma coisa que não tem nada a ver com o que foi falado anteriormente. Tem um exercício do Jordan Peterson que eu acho muito bom, que é o seguinte: antes de responder um argumento, reforça esse argumento. Repete de novo o que a outra pessoa falou, não nas mesmas palavras, mas com o teu entendimento, e só dá a tua resposta depois que a próxima pessoa consentiu dizendo sim, é isso que eu quis dizer. Como por exemplo, a pessoa falou A, e você diz, o que você quis dizer foi isso, 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 isso? Seu ponto é esse? E até a pessoa falar sim, é isso que eu quis dizer, você não dispara a sua resposta. Só depois que ela consentiu é que você vai e coloca o seu ponto. Tenta fazer isso por uma semaninha. Eu duvidei que tu faça. Um outro ponto é como a gente extrai informação, que aí sim está conectado em saber ouvir, né? As pessoas quando comunicam, elas deletam, elas distorcem e elas generalizam a informação. E se tu não tiver algum modo de acessar uma estrutura mais profunda dessa conversa, tu vai perder muita informação. O bom é que tem uma galera que já inventou algumas técnicas para que você consiga extrair essa informação que as pessoas deletam, distorcem e generalizam. E eu vou falar aqui algumas delas que eu gosto muito, que são as perguntas de metamodelo. São algumas perguntas, se não me engano são 13, e aí eu vou deixar o link aqui nas referências para que tu vá atrás delas, que basicamente fazem com que a pessoa saia da superfície da informação que ela te deu, para que você consiga extrair o restante da informação e aí sim tomar uma decisão e efetivamente se comunicar. Então, por exemplo, quando uma pessoa omite uma informação, a gente pode usar um tipo de pergunta, que é o índice referencial não especificado. Por exemplo, erros foram cometidos. Tá, mas quais especificamente foram os erros cometidos? Eles não se importam. Tá, mas especificamente eles quem? Ou, por exemplo, para generalizações, simplesmente não pude recusar. O que te impediu de recusar? Tenho que ir agora. O que acontece se você não for? Aí a gente tem padrões para as distorções também. Quando a pessoa faz uma espécie de leitura mental, eles pensam que eu sou um idiota. Tá, mas o que te faz pensar assim? Ou equivalentes complexos. Ela está atrasada, então ela não se importa comigo. Mas como o fato de ela estar atrasada se relaciona com o fato de ela não se importar com você? Ou então de causa e efeito. Por exemplo, a voz dele me irrita. O que especificamente na voz dele te irrita?
Vocês perceberam que são perguntas que forçam a outra pessoa a dar mais informação que ela ocultou, generalizou, deletou? Agora vamos para o outro lado, que é a transmissão. E o principal ponto da transmissão é: a responsabilidade da comunicação é do emissor. Essa frase, se bem absorvida, ela muda vidas. É a sua responsabilidade de se fazer entender. Não pensa que mandando o teu e-mailzinho formal ou passando uma informação e falando: se eles não pegaram o problema deles, eu já fiz a minha parte, tu vai estar comunicando alguma coisa. Não, o que importa é tu te responsabilizar como emissor e fazer o que tiver que ser feito se o teu objetivo é passar aquela mensagem. Só isso aqui já vale o vídeo se tu absorver essa mensagem. Há alguns anos atrás, esse senhorzinho aqui já pensava nesses assuntos. Ele acreditava que essa mensagem ela deveria conter 3 apelos: ethos, pathos, logos. Eu não sei se a pronúncia é essa, então eu vou falar como, sei lá, como sai. Ethos é a construção de confiança que você tem que passar. Você pode citar fatos e credenciais suas, o seu histórico. É você estabelecer que você é alguém confiável como emissor daquela informação. Pathos é o apelo para a emoção. É você considerar algum fato que torne aquilo meaningful, que tenha algum propósito, que dê algum significado emocional para o que você está falando. E logos é o apelo ao racional. É quando você dá dados e estatísticas e monta uma cadeia lógica que vai fazer com que a sua informação faça algum sentido. Aristóteles defendia que uma defesa de argumento, uma fala que contemple um pouquinho desses 3 pontos, vai gerar um engajamento total, e você tem que cuidar para não deixar nenhum deles de fora. Isso é muito usado hoje em dia em publicidades, e sabendo disso você sabe como usar e também sabe como se proteger quando alguém está tentando te pegar nesses conceitos. Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar referenciado aqui do Obama, que o cara era um mestre da oratória e dá para ver exatamente quando ele usa cada um deles. Meu último ponto aqui da transmissão é uma técnica, um modo de comunicação que eu chamo de performance. Quando você quer provar um ponto, você pode ser enfático. É permitido exagerar e carregar nas emoções, porque o que você quer é passar um ponto, é gravar na memória aquilo que você quer transmitir, independente se o fato foi exatamente aquele ou não. E saiba identificar quando alguém está usando performance contra você. Mas como assim tu não gosta de Iron Maiden? É a maior banda que já existiu no universo. Se os aliens chegassem hoje em dia aqui no mundo, eles viriam com uma camiseta do Iron Maiden, com certeza. Sério, tu deve ter algum problema de audição. Vou te passar aqui um contato de um oftalmo pra tu ir lá. Uma vez eu vi um cara desacordado que ele levantou porque começou a tocar Iron Maiden. Sério. Se tu quer saber mais sobre esse tipo de comunicação, eu também vou deixar referenciado aqui um vídeo da Ter, que é uma youtuber espanhola, se eu não me engano, onde ela aborda esse tema muito bem. Agora umas menções honrosas aqui que eu não posso deixar de fora. Storytelling. Não tem muito o que falar, muito já foi falado, e se você não sabe a importância disso, vai atrás. As pessoas se engajam muito mais quando você coloca elas dentro de uma história que tem um herói, que tem um desafio. Linguagem proxêmica, sinestésica e fisiognômica. Vai atrás disso. Eu sei que são nomezinhos aí complicados, mas tu vai ver o quanto tu pode ter um diferencial numa conversa se tu souber identificar e manipular esses itens, essas variáveis. Dicção e oratória. Vai atrás de algum curso e tenta de alguma forma melhorar a tua dicção e oratória. Isso faz diferença. Uma vez eu fiz um curso e a professora fazia a gente ficar com uma rolha de garrafa na boca. Mas pode ser que funcione. Umas menções desonrosas. Fuja de livros que vão te dar fórmulas mágicas de como vencer todo tipo de discussão. Inclusive de alguns autores clássicos, como Schopenhauer, que tem um livro que fala como vencer qualquer debate. Só que ali ele tá indo para um ponto onde não interessa se você tá certo ou não, não interessa se você tá sendo ético ou não. E não é isso que eu queria transmitir aqui. Começa a entender quando estão te ludibriando através de algumas técnicas que existem, como a da falácia post-hoc. Vai atrás disso, eu vou deixar também um link aqui embaixo muito legal que explica. Tu sabendo identificar isso, tu já sai de um monte de pegadinhas que tu vê por aí. Escreve as tuas ideias e depois lê as tuas ideias. Tu vai ver o quanto isso ajuda a estruturar um raciocínio. Entende que não são só palavras que transmitem. O corpo transmite, os objetos ao redor transmite. Novamente, como eu falei antes, entende que a comunicação é uma questão holística na transmissão de informação. E por último, lembra que tu não tem que te projetar em cima do outro, mas sim te centrar em ti mesmo, entender quem tu é e quem tu não é, para que a partir disso tu entenda o que está vindo de informação extra e absorva para tua evolução e não saia do teu objetivo do que tu quer comunicar e se tu foi efetivo ou não foi nessa comunicação. Quanto mais limpo e menos distorcido tu passar a informação e tu receber a informação, mais rápido tu vai evoluir, muito mais rápido. Então é isso, pessoal, esses foram os meus 2 centavos sobre comunicação, transmissão e recepção de informação. Vamos olhar isso com atenção e ver se a gente consegue desmembrar e destruir essa torre de Babel de comunicação que a gente vive atualmente.